Ô, gente, eu vou explicar essa treta toda que está rolando entre o Jacques Wagner e a ministra Gleisi Hoffmann e já está envolvendo outras pessoas. Bem, o que é que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que o Jacques Wagner fez um acordo não em relação ao mérito, mas em relação à votação do projeto de lei da chamada dosimetria. Melhor seria chamar esse projeto de lei da bandidagem, do passapano para golpista, outros nomes bons. Ele concordou que fosse votado esse ano. Em troca, ele negociou, né, que as isenções fiscais e a tributação das bets, das fintechs, também fosse votada esse ano para garantir o orçamento do ano que vem. O erro do Jacques Wagner não foi a estratégia, necessariamente. Foi, fundamentalmente, ter feito isso sem pedir opinião, sem consultar a ministra Gleisi Hoffmann e o presidente Lula. E ele próprio, o Jacques Wagner, admite que ele não consultou. E por que isso é um erro? Porque foi isso dele não ter consultado que produziu toda essa confusão. Porque se ele tivesse consultado, existe a possibilidade de Lula e Gleisi terem concordado, ou de Lula e Gleisi entenderem que, olha, vamos deixar isso para o ano que vem e o Congresso provavelmente vai aprovar o orçamento de qualquer jeito, porque ano que vem é ano eleitoral e eles precisam de dinheiro para as emendas do relator, as emendas impositivas, o antigo orçamento secreto, e não vão querer correr o risco de ficar sem esse dinheiro em ano eleitoral. Então a gente não precisa ceder nada. Tem muitas hipóteses do que poderia ser a reação de Lula. É importante lembrar que Jacques Wagner votou contra o projeto de lei da dosimetria. Mas ao concordar que ele fosse votado agora, permitiu que ele tenha sido aprovado. A liderança do PT podia ter pedido vistas e o projeto só seria analisado no ano que vem. Então o que é que foi que disse Gleisi Hoffmann? Gleisi disse o seguinte: a redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado, na CCJ, foi um erro lamentável. Está se referindo ao Jacques Wagner. Liderança do governo no Senado é o Jacques Wagner. Contrariando a orientação do governo, que desde o início foi contrária à proposta. O presidente Lula oficial vetará esse projeto. Condenados por atentado contra a democracia têm que pagar pelos seus crimes. Ela, inclusive, já adianta o posicionamento do Lula. Imagino que ela tenha consultado ou conversado com Lula sobre isso, né? Conhecendo a Gleisi, eu acredito que sim. Ela conhece bem o posicionamento. Bem, o Jacques Wagner, ele disse o seguinte, aqui, ó. Em declaração à imprensa, Jacques afirmou ter feito o acordo sem consultar o Planalto, ou seja, ele fez o acordo e não consultou o Lula. Esse é o erro mais grave. Porque a estratégia tem que estar alinhada. Por que teve esse ruído? Porque não teve diálogo. Por que esse é o erro mais grave? Porque vamos supor que tivesse uma avaliação que o orçamento ficaria prejudicado e que era importante aprovar o orçamento e era importante marcar posição contra o projeto de lei da dosimetria, né? Agora. Então, o acordo poderia ser feito e aí Lula teria uma movimentação para garantir que toda a bancada do governo votasse contra. Inclusive, os senadores do PSB, vários deles votaram favoravelmente. Como não teve diálogo, não teve acordo, a votação, inclusive, foi ruim, porque a votação teve vários senadores do PSB votando a favor desse projeto de lei da bandidagem. E eles que votaram favoravelmente, por causa dessa confusão toda, né, e cometeram um erro grave, eles vão perder voto por causa disso. Escutem o que eu estou dizendo. Esses senadores perderão votos, porque a esquerda, pessoas de esquerda, são muito ligadas à defesa de princípios. E a defesa da democracia é um princípio inegociável. Então, essas pessoas vão perder votos. Mas voltando aqui, o que disse o Jacques Wagner? O Jacques Wagner disse: a mim não me motiva empurrar com a barriga, ou seja, atrasar, aquilo que já está claro que vai acontecer.
Fiz um acordo, sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleisi. Quem está na política tem que se arriscar. Fiz um acordo de procedimento e não me arrependo, mas o governo vai orientando contra essa matéria. Ou seja, ele votou contra, ele se posicionou contra, mas ele aceitou que a votação acontecesse logo esse ano. Qual é o grande problema da atitude do Jacques Wagner? Ele não ter dialogado com Lula, não ter dialogado com a Gleisi, não ter dialogado com outras lideranças. Ele ter feito por conta própria. E por que que isso é um problema? Porque a prioridade do governo agora tem que ser, e já deveria ser antes, garantir que o veto de Lula não seja derrubado. E aí eu vou explicar um pouco melhor isso daqui. Já teve um líder, o José Guimarães, argumentando em defesa do Jacques Wagner e tal. Porque a impressão que ficou nas redes teria sido que o Jacques Wagner concorda com... Não, o Jacques Wagner votou contra o projeto de lei, mas ele permitiu que ele fosse votado agora. Ele poderia ter contribuído para que essa votação acontecesse apenas depois. E por que seria bom que ela acontecesse depois? Seria bom que ela acontecesse depois porque daria tempo do governo se organizar para ter mais votos, tentar ganhar a votação e, se não ganhar, tentar já criar uma base sólida para manter o veto do Lula. Porque o veto do Lula pode ser derrubado por a chamada maioria absoluta. Mas, se o governo estiver todo unido e conseguir buscar alguns outros deputados e senadores, pode sustentar o veto. Ora, sem essa articulação, criou ruído. Gleisi criticou de lá, e não é só a Gleisi. O Jacques Wagner agora está sendo criticado por muitos e defendido por outros. O José Guimarães já saiu na defesa, mas tem outros criticando. E isso daqui é uma lição para o ano que vem. As estratégias têm que ser alinhadas. Você não pode fazer as coisas sozinho, sem conversar. Especialmente nas coisas importantes. Nas coisas importantes, nas coisas estratégicas e defender a democracia e defender que golpistas sejam punidos é muito importante. Não se pode permitir. Vai ser um vexame para o Brasil. Já é um vexame ter sido aprovado na Câmara de Deputados e no Senado, né? Seria um vexame ainda maior se derrubarem o veto do Lula e conseguirem reduzir a pena do Bolsonaro, do Almir Garnier e dos outros golpistas. E eu estou falando especialmente dos líderes do golpe. Embora diminuir a pena dos golpistas do 8 de janeiro também é grave. Eles mereceram a condenação. A maioria deles vai ficar, se ficar, 3, 4 anos de cadeia, 5 anos entra na progressão. Muita gente fala 17 anos, como se a pessoa fosse ficar 17 anos. A progressão para o semiaberto é muito antes disso. Mas enfim. É muito importante defender a democracia. Então, todas as questões estratégicas, as lideranças de esquerda e a militância, os movimentos sociais, nós aqui, temos que ter uma estratégia, né, em conjunto. Temos que ter uma estratégia de comunicação. Por exemplo, em relação ao PL da bandidagem. Eu chamo PL da bandidagem há bastante tempo. Mas esse nome, PL da bandidagem, acho que eu fui um dos poucos. E lembrando a PEC da bandidagem. A PEC da bandidagem pegou. Muita gente chamou de PEC da bandidagem. PL da bandidagem, acho que tiveram alguns poucos aí na esquerda, eu fui um deles, mas parece que não pegou tanto, não é? Nas manifestações o povo ainda falava sem anistia e tal, e não PL contra o PL da bandidagem. Por que que eu entendo que, e aí eu vou pegar só esse exemplo, que a gente chame de PL da bandidagem? Porque a gente tem que mostrar para as pessoas o seguinte: o que os líderes do golpe e o pessoal do 8 de janeiro fez foram coisas de bandidos. Planejar o assassinato de uma pessoa, ter atos executórios, planejar um golpe de Estado, invadir prédios públicos, depredar. Isso é coisa de criminoso. E a Câmara de Deputados e o Senado fizeram o passapano para criminoso, incentivando novos golpes. São aqueles que diziam que eram favoráveis a penas duras, mas quando a pena firme e não exagerada veio nos seus aliados, eles quiseram pegar a chave da cadeia e diminuir o tempo deles lá.
são os que soltam, os que querem soltar bandidos e criminosos. Essa é a imagem que nós precisamos colar, que é uma imagem adequada a ser colada nessa extrema-direita, nessa direita e nesses congressistas, né, o pessoal, deputados e senadores, que aprovaram essa vergonha. Isso aí é estratégia. Tem que ter vídeo, tem que ter, sabe, comunicação. Para colar essa imagem, não basta André da Nova Máquina do Tempo ter uma boa ideia, como eu acho que eu tive. Tem que ter toda uma estratégia de um conjunto de vídeos, comunicação, sabe? Vários políticos falando sobre isso, movimentos sociais, organizar manifestações que colem essa imagem. Que aí você prejudica o capital político da direita e da extrema-direita. E para isso tem que ter coordenação, tem que ter diálogo. A gente não pode agir cada um por conta própria, especialmente em partido. Eu posso agir de uma forma um pouco mais livre, porque eu não sou filiado. Né? Eu posso agir como um analista militante do campo progressista, da esquerda, que faz análise e ao mesmo tempo luta por ideais, porque eu não sou filiado. Mas se eu ver uma estratégia coerente para derrotar a extrema-direita que tenha potencial desenvolvida pelo governo, eu vou, claro, ajudar a potencializar. E quero dar ideias de estratégias que podem ser adotadas, e o importante é que sejam adotadas e que sejam abraçadas como estratégia coletiva. Isso é muito importante. E o grande erro do Jacques Wagner foi, numa questão tão séria como essa, não ter consultado o presidente, não ter consultado outras lideranças antes de tomar a decisão. Esse foi o grande erro dele. A questão do orçamento é muito importante. Taxar a bets, taxar as fintechs é muito importante. Só que há debate se as fintechs serão totalmente atingidas. Parece, inclusive, que algumas pessoas já estão falando que as fintechs não serão tão atingidas assim. O que já levanta até dúvidas sobre o quão eficiente foi esse acordo. Né? Mas, enfim. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz o nosso curso, Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, o link do curso está no comentário fixado, o Pix do canal é andretj@terra.com.br, também está no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. É isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.